Fala, Book Lovers! Sejam muito bem-vindos ao canal Literando com Edu Carvalho. E hoje, dia 5 de julho, eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês um pouco sobre a minha experiência na minha primeira maratona que eu participei, que foi a Maratona Literária de Inverno, que o Victor, do Geek Freak, organizou. Então eu vou contar para vocês o que eu consegui ler, o que eu não consegui ler, um pouquinho da dinâmica da maratona, que foi muito incrível. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, um vídeo falando sobre maratona, sobre livros lidos, livros não lidos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir e comente se você gostar de algum livro, se você já leu, se você ainda tem vontade de ler, comenta aqui no comentário e bora pro vídeo. September we met. Bom, primeiro de tudo, vamos começar aqui, cabine da verdade, já vamos confessar algumas coisas. Eu tinha visto o Victor falar da maratona há uns dias antes de eu me interessar, e na hora que eu vi maratona literária, não sei o que, eu pensei, já não tô dando conta de ler nem os livros que eu tô em andamento, imagina pegar um monte de livro diferente para ler. Como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Fingi que não vi. Aí depois o Victor lançou o vídeo, né, de apresentação da maratona e tudo mais. Aí eu assisti e me ganhou. Eu decidi participar, já me inscrevi. E a dinâmica dessa maratona, o Victor já fez outras, mas a dinâmica dessa foi um pouquinho mais diferente. Ele juntou mais 26 booktubers, deu 27 booktubers. E cada booktuber lançou um desafio, e aí você encaixava os livros que você queria nos desafios que você quisesse participar. Se você não quisesse participar de nenhum desafio, não tem problema, você poderia ler o que você quisesse, da forma que você quisesse. Tinha lá a lista dos desafios, eu peguei alguns, se não me engano o meu deu 11 desafios, e nesses 11 desafios eu consegui encaixar 7 livros, porque você poderia fazer assim também, pegar um livro e encaixar em mais categorias. Então, com os meus 7 livros que eu escolhi, deu 11 categorias, 11 desafios. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que eu consegui ler e o que eu não consegui ler. Os que eu não consegui ler foram 2 livros do total de 7, e cada um para um desafio, que foi esse conto do Machado de Assis, O Alienista, que foi o desafio do próprio Victor, que era um livro votado e escolhido pelos seus amigos. Então eu joguei a enquete lá no meu Instagram, vai estar o link aqui embaixo. Se você não me segue lá ainda, me acompanhe no Instagram, porque eu passo a maior parte do tempo lá. Então, esse eu não consegui ler, eu não sabia. O Alienista é um conto, então esse daqui não é um livro, é um conto do Machado, e eu não consegui ler ele. Eu li até a página 40. O outro livro que eu não consegui terminar também foi o livro que eu escolhi para o desafio da Andrea Bistafa, que era um livro de um autor que tem o mesmo primeiro nome que você. Eu não tinha nenhum na minha estante, então eu comprei esse do Eduardo Moreira, A Vida é Sua, O Poder Libertador de Tomar as Rédeas do Próprio Caminho. Esse livro aqui. E eu tô no comecinho, tô na página 38 e ele tem 184. Então eu não consegui terminar ele também. E já já eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê de eu não ter conseguido ler todos os livros. Eu conseguiria, eu tentei, mas não rolou. E foram os únicos 2 desafios que eu não consegui cumprir. Que também tá tudo bem, não tem problema nenhum. Os desafios eram só para tornar o período da maratona mais dinâmico e mais divertido, porque quando você coloca uma meta na sua cabeça, você se empenha a cumpri-la. Então, com vários desafios, todo mundo ficou louco da vida e lendo o maior número possível de livros. É um incentivo, né, pra gente praticar mais a leitura, da gente se empenhar um pouco mais. Então agora eu vou falar um pouquinho dos livros que eu consegui ler. O primeiro que eu li nessa maratona, que eu escolhi para ser o primeiro, eu nem sei por que eu escolhi ele, eu acho que eu escolhi ele um pouco mais pela dinâmica do livro, que foi esse Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes da República. Foi um livro que eu adorei ter lido, foi um livro que abriu um pouco os meus olhos para como funciona o nosso sistema político até os dias de hoje. Então, eu super recomendo esse livro do Paulo Schmidt, é brasileiro. Então, vem contando um pouco o enredo de todos os presidentes da República desde a queda do Império
até o Temer, né? Então foi o primeiro que eu li, ele é, ele é o maiorzinho dos que eu escolhi para maratona, tem 447 páginas no total. E com esse livro eu cumpri o desafio da Bárbara Sá, que foi o desafio, um livro que faça parte de uma série. E para quem não sabe, esse Guia Politicamente Incorreto é uma série de livros, cada livro sobre um assunto. Esse é sobre política, eu tenho na minha estante sobre o mundo, que eu já li, eu adorei também, e eu tenho dos anos 80 pelo Rock, que foi escrito pelo Lobão, e eu não li ainda, só que tem sobre economia, sobre filosofia, sobre o sexo, tem vários assuntos, então é uma série de livros e eu adorei fazer a leitura dele, eu super recomendo. Se vocês estiverem ouvindo um barulho além da minha voz, perdoem, são os meus vizinhos. Bom, pessoal, o segundo livro que eu li nessa maratona foi um livro que já estava na minha estante há um tempo e eu queria muito ler ele, eu estava muito curioso para saber o conteúdo desse livro, que foi Psicopatas do Cotidiano, da Katia Meckler, um livro brasileiro também. E esse livro ele é muito incrível, porque ele não lida com uma pessoa, ele lida com todos os transtornos psicológicos, então esse livro é bem didático, ele explica o que tal traço causa na pessoa, como se comportar perto daquela pessoa, como lidar com uma pessoa que tem o tal traço ou o tal traço de personalidade psicopata. Então, esse livro ele é muito bom, eu super indico. A gente reconhece em nós e nas pessoas à nossa volta alguns traços e a gente aprende a lidar melhor com isso. Esse livro mostra um pouco esse lado e no início dele tem toda uma história curta e com vários personagens, com vários traços de personalidade psicopata. E ao longo do livro, na parte em que ela destrincha os traços e tudo mais, ela vai falando, lembra do fulano da nossa história? Então, ele tem um traço X e tal, para lidar com uma pessoa assim, tem que se comportar dessa forma, não pode fazer tal coisa perto dessa pessoa. Então é um livro muito legal. E com esse livro eu cumpri 2 desafios do Livraria em Casa, do canal do Paulo, que foi ler um livro de um gênero que você não lê com frequência, e da Bia Paulo Dedo, que era ler um livro que lide com problemas ou transtornos mentais. Então nesse livro eu consegui encaixar 2 desafios e eu adorei a leitura, eu super indico. Bom galera, a minha terceira leitura foi essa na maratona, Rolando Boldrin, escrito pela Ieda de Abreu, outro livro brasileiro. E esse livro simplesmente ele é perfeito, ele é incrível, além da edição belíssima. Ele foi lançado pela imprensa oficial e com esse livro eu também cumpri 2 desafios e foi bem legal porque foram 2 desafios de 2 Tati. Uma é a Tati do canal Valer um Livro, que eu super adorei conhecer, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que o desafio dela era reler um livro da infância. Então eu escolhi ele porque esse livro eu ganhei quando eu era criança do meu pai, e eu lembro que quando eu era criança eu adorava ler esse livro, eu li esse livro sem parar, e eu tinha certeza que se eu lesse ele agora, ele ia causar um efeito em mim de novo, ele ia me causar algo muito bom, e foi o que esse livro fez. E também o desafio da Tatiane Durães, que era um livro nacional de autor independente ou de editora pequena. Eu escolhi ele também porque essa editora imprensa oficial é uma editora do governo de São Paulo, né? E eu pesquisando sobre isso, o site deles eu acho que deve estar até abandonado, tem pouquíssimos livros no site deles, no catálogo, então é uma editora pequena. E eles lançaram eles lançaram bastante livros nesse estilo, só que é uma editora pouco conhecida, ninguém sabe. Quando eu vi imprensa oficial, nem passou na minha cabeça que era algo governamental. Então eu adorei a leitura desse livro. Eu gravei um IGTV lá no meu Instagram, destacando alguns pontos desse livro que mexeram muito comigo. Então tá aqui na descrição os links para as minhas redes sociais. Então me segue lá no Instagram, no Twitter, me acompanhe para você ficar por dentro de todas essas belezinhas. Então eu amei essa leitura. Se quiser comprar os outros livros do Rolando, que tem mais 2 livros dele, compre também porque é um artista fundamental para a nossa cultura, para o nosso país, e eu super indico. O 4º livro que eu li nessa maratona foi um livro que me surpreendeu assim. Ele pegou minhas expectativas, mudou tudo esse livro, que é o livro da Kauter Admi, As Verdadeiras Riquezas. A Kauter Admi é argelina.
e eu nunca tinha lido nada da autora. Essa edição veio da Rádio Londres, porque teve um tempo que eu era assinante da Rádio Londres também, então veio numa das caixinhas. Ele é um livro pequeno, é um livro curto, e com esse livro eu cumpri alguns desafios. Então eu vou falar aqui para vocês os desafios que eu cumpri com ele. O primeiro desafio é o desafio da Thaís, do pronome interrogativo, que é um livro de ficção histórica. Porque esse livro, ao mesmo tempo que a Caute criou uma história, ela criou um enredo, costurando com fatos históricos entre guerras, conspirações, independência, que já eu vou comentar um pouquinho mais. O outro desafio que eu cumpri com ele foi o da Aione Simões, que era um livro que faça parte de um clube de leitura, que é esse livro veio com o clube da Rádio Londres. E teve mais um desafio, que foi o do canal Chiclete Violeta, que é o da Vicky, um livro escrito por uma autora mulher. Eu cumpri os 3 desafios com esse livro, eu li esse livro, adorei a leitura, só que, vou deixar um aviso para vocês que vão ler futuramente, o livro é ótimo, gente, o livro é ótimo, a escrita da Caute é perfeita. O que acontece? O livro inteiro, a gente acha que a Caute está tratando da história do fulaninho de tal, um personagem principal. Só que a gente se engana logo no início do livro. Logo nas orelhinhas, quando a gente vai ler aqui a sinopse, a resenha, a gente pensa que a história vai girar em torno de uma coisa. E por mais que esse personagem principal está assim, é o foco da história, as ações dele, no fim, a gente percebe que o personagem principal nada mais, nada menos é do que outra coisa que a gente deveria ter prestado mais atenção. E, nossa, quando eu cheguei no final desse livro, eu falei assim, uai, mas acabou? Mas acabou? E o que aconteceu com o fulano? O que aconteceu com o ciclano? Só que não, esse livro ele não é baseado em pessoas, ele é baseado em livros, em o efeito que os livros causam na gente, o efeito das livrarias, das bibliotecas, a importância dessas coisas. Esse livro, ele mistura narração, ele mistura, ao mesmo tempo que ele tem uma parte narrada, ele tem uma parte escrita como se fosse em diário. Então a Caute mesclou vários estilos de escrita no mesmo livro. Então tem a parte narrativa, tem uma parte de diários datados e tudo mais, tem vários destaques para vários pensamentos e cartas recebidas em outras épocas. Ela viaja no passado, no presente, no desejo de se tornar para o futuro. Então aqui conta uma história um pouco triste, conta histórias felizes. Esse livro simplesmente ele é completo e ele é bem fininho, e a Caute conseguiu mesclar muita coisa na escrita dela e deixou tudo bem coerente, tudo bem limpo, bem às claras, de fácil entendimento para o leitor. Então eu adorei, e o fim me surpreendeu muito, porque eu falei, nossa, eu pensei que o livro era sobre fulano, mas não, o livro é sobre tal coisa. Então eu super indico, leiam, vocês irão se surpreender também. Bom, galera, o último livro que eu consegui ler, o 5º livro, né, na realidade, que eu consegui ler na maratona, que eu li ontem, foi essa HQ chamada Kiral, essa coisinha linda do Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho. Essa ediçãozinha muito, muito fofa, muito cute. Eu comprei ela também para cumprir um desafio, que é o desafio da Samantha Bellet, um livro ou uma HQ para aquecer o coraçãozinho. Eu comprei ela para cumprir esse desafio. Essa HQ, ela é linda, as ilustrações dela é bem bonita. Compensa você comprar, porque é muito boa. Porém, eu acho que essa HQ ela tem continuação. Só que quando eu comprei, eu dei uma vasculhada na Amazon, na resenha e tudo mais, eu não vi nada relacionado com sequência, mas eu acho que essa HQ tem uma sequência. Porque aqui vai contar nada mais nada menos do que a história dessa moça, dessa mulher, com esse comandante aqui, com esse capitão. E a história se passa num lugar, né, bem estilo assim, novela mexicana, no local perto do mar, todo mundo trabalha no mar, todo mundo trabalha com pesca, com peixe, com rede.
E ela é uma dessas pessoas que trabalha com redes, com peixes e tudo mais, e ele pilota navio, barcos. E tem um grande bicho assustador no mar que assombra todo mundo, e eles enfrentam esses bichos. E quando o capitão volta, ele solicita mais pessoas para suprir, né, as faltas e as mortes de todo mundo que morreu com o ataque. E ela se candidata. Aí e o livro acaba. Então, assim, é uma HQ muito fofa, muito cute, mas eu acho que tem continuação. Então depois eu vou dar uma olhadinha para ver se tem, se não tem. Se tiver, eu vou comprar. E aí eu aviso vocês o final da história, tá bom? Eu agradeço muito ao Vitor, do canal Geek Freak. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Eu agradeço também pela oportunidade de ter conhecido outros booktubers, outras pessoas maravilhosas. Eu não estou falando simplesmente de canais que falam sobre livros, eu estou falando sobre pessoas que passaram horas e horas em live, em Twitter com a gente, fazendo sprints de leitura. As lives foram incríveis, todas as lives que eu assisti foram perfeitas. Essas pessoas incríveis, esses booktubers incríveis que sério, que permitiu que a gente conhecesse um pouquinho mais deles, que se mostrou um pouquinho mais pra gente, que mostrou um pouquinho mais das suas ideias, dos seus gostos literários. Teve de tudo nas lives, foi muito incrível a experiência e eu estou super ansioso para as próximas maratonas, que com certeza eu vou participar. Eu amei participar dessa maratona, eu amei as conexões, eu amei conhecer gente nova, booktubers novos, canais novos, perfis novos, porque eu gosto bastante de acompanhar pelo Instagram. Se você curte esse tipo de coisa também, eu vou deixar aqui o link do canal e do perfil do Vitor. Segue, acompanha, o Vitor é fantástico. O Vitor é um dos booktubers mais honestos e sinceros que eu conheço. Quando ele não gosta de um livro, ele não gosta. Se uma leitura não tá indo, ele abandona o livro e fala que não gostou. Ele é muito prático e isso é muito bom. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso, contando sobre os meus saldos e os meus desfalques nessa maratona. Então, fiquem com Deus. Se quiser comprar algum livro daqui, link da Amazon na descrição para vocês comprarem com precinho super em conta, e assim vocês me patrocinam também, porque eu ganho uma comissãozinha em cima. Então usem o link da descrição para comprar os seus livrinhos lindos e maravilhosos. Me segue nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com um amigo, pelo menos. Por favor, ajude esse canal a chegar a mais gente. E eu te espero no próximo Literando com Edu Carvalho. Tchau!